Pai, Jesus e Espírito Santo, como filhas, nós estamos diante de Ti, diante do Teu amor, declarando que nós queremos conhecer Deus como Pai, nós queremos conhecer Jesus como Senhor da nossa vida e nós queremos conhecer o Espírito Santo também como nosso fiel amigo, o nosso consolador e o nosso ajudador. Toda interferência das trevas caia por terra agora, em nome de Jesus. Que o teu nome seja glorificado, Pai, e a gente vá à sepultura contigo para te entregar o que tu está nos pedindo como sacrifício, Senhor. Usa-nos, enche-nos do teu espírito e alinha o nosso coração ao teu. Que tudo que está escrito no livro da vida, com o nosso nome, se cumpra no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém. Que capítulo, né? Meu Deus do céu. A gente pensa que já viveu tudo de transformação ou que já foi muito profundo e aí chega esse. E, nossa, eu tô aqui com o livro na minha frente e eu me surpreendi até com um post-it que eu achei com o meu sacrifício. E eu declarei assim: mesmo que eu permaneça nesta cadeira de rodas, eu vou te buscar. Mesmo que o meu corpo tenha feridas, eu vou perseverar em ti, confiando e descansando na tua soberania. Tu é a minha motivação, a tua vontade é a minha alegria. Eu te amo. 19 de janeiro de 2020. Foi isso que eu entreguei no altar do sacrifício quando eu li esse livro pela primeira vez. E eu olho para trás e eu vejo tudo que o Senhor tem feito e realmente Ele recolhe cada oração que a gente faz e Ele cumpre. E Ele, mesmo que às vezes a gente não tenha muita noção ou dimensão do que a gente está entregando, Ele recebe como um bom perfume. E o que o Espírito Santo colocou no meu coração para o dia de hoje é a vida de Estevão. Tu já deve ter ouvido falar, ou se tu não ouviu, a gente vai dar uma lida aqui na história dele, que foi o primeiro mártir da Bíblia. Então vamos lá. Atos 6, 8 diz assim: Estevão, cheio de graça e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Então, alguns dos que eram da sinagoga, chamada dos libertos, dos sireneus, dos alexandrinos e dos da Cilícia, e da província da Ásia se levantaram e discutiam com Estevão, mas eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. O espírito aqui é com letra maiúscula, então é o Espírito Santo. Então subornaram alguns homens para que dissessem: Ouvimos este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Atiçaram o povo, os anciãos e os escribas, e, investindo contra Estevão, o agarraram e levaram ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que disseram: Este homem não para de falar contra o lugar santo e contra a lei. Nós o ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam sentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse rosto de anjo. Então o sumo sacerdote perguntou a Estevão: Isso de fato é assim? Estevão respondeu: Irmãos e pais, escutem. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando este estava na Mesopotâmia, antes de morar em Harã. E lhe disse: Saia da sua terra e do meio da sua parentela, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Então Abraão saiu da terra dos caldeus e foi morar em Harã. E dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para esta terra em que vocês agora estão morando. Nela não lhe deu herança, nem sequer o espaço de um pé, mas prometeu dar-lhe a posse dela e depois dele a sua descendência, embora Abraão ainda não tivesse filhos. E Deus falou que a descendência dele seria peregrina em terra estrangeira, onde seriam escravizados e maltratados durante 400 anos. Deus disse ainda:
Castigarei a nação da qual forem escravos, e depois disso sairão daí e me servirão neste lugar. Então lhe deu a aliança da circuncisão. Assim, Abraão gerou Isaque, o circuncidou no 8º dia. Isaque gerou Jacó, e Jacó gerou os 12 patriarcas. Os patriarcas, invejosos de José, venderam-no para ser levado para o Egito. Mas Deus estava com ele, e o livrou de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria diante de Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa de Israel. Depois houve fome e grande sofrimento em todo o Egito e em Canaã, e nossos pais não achavam o que comer. Mas, quando Jacó ouviu que no Egito havia trigo, mandou pela primeira vez os nossos pais até lá. Na segunda vez, José se fez conhecer pelos seus irmãos, e o faraó veio a conhecer a família de José. Então José mandou chamar Jacó, seu pai, e toda a sua parentela, isto é, 75 pessoas. Jacó foi para o Egito e ali morreu, ele e também os nossos pais. Depois eles foram transportados para Siquém e postos no túmulo que Abraão tinha comprado dos filhos de Amor, em Siquém, pagando um certo preço. E quando já estava próximo o tempo em que Deus cumpriria a promessa feita a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou ali outro rei que não conhecia José. Este outro rei tratou com astúcia a nossa gente e torturou os nossos pais, a ponto de forçá-los a abandonar seus meninos recém-nascidos, para que não sobrevivessem. Por este tempo, nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Durante 3 meses ele foi mantido na casa de seu pai. Quando tiveram de abandoná-lo, a filha de Faraó o recolheu e criou como seu próprio filho. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Quando completou 40 anos, Moisés teve a ideia de visitar os seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo um homem ser maltratado, saiu em defesa dele e vingou o oprimido, matando o egípcio. Ora, Moisés pensava que seus irmãos entenderiam que Deus queria salvá-los por meio dele. Eles, porém, não entenderam. No dia seguinte, Moisés aproximou-se de uns que brigavam e procurou reconduzi-los à paz, dizendo: Homens, vocês são irmãos porque estão maltratando um ao outro? Mas o que agredia o seu próximo repeliu Moisés, dizendo: Quem colocou você como chefe e juiz sobre nós? Será que vai me matar assim como ontem matou o egípcio? Ao ouvir isto, Moisés fugiu e se tornou peregrino na terra de Midian, onde lhe nasceram 2 filhos. Passados 40 anos, apareceu-lhe no deserto do Monte Sinai um anjo por entre as chamas de uma sarça que estava queimando. Moisés ficou maravilhado diante daquela visão e, aproximando-se para contemplá-la, ouviu-se a voz do Senhor que disse: Eu sou o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava contemplar a sarça. Então o Senhor disse: Tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Certamente vi o sofrimento do meu povo no Egito. Ouvi o seu gemido e desci para libertá-lo. Venha, agora, vou mandar você para o Egito. A este Moisés, a quem tinham rejeitado, dizendo: Quem colocou você como chefe e juiz? Deus enviou como chefe libertador com a assistência do anjo que lhe apareceu na sarça. Foi Moisés quem os tirou de lá, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, no Mar Vermelho, e no deserto durante 40 anos. Foi ainda Moisés quem disse aos filhos de Israel: Deus fará com que, do meio dos irmãos de vocês, se levante um profeta semelhante a mim. É este Moisés quem esteve na congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no Monte Sinai, e com os nossos pais. Foi ele quem recebeu palavras vivas para nos transmitir. Nossos pais não quiseram obedecer a Moisés, mas o rejeitaram, e no seu coração voltaram para o Egito, dizendo a Arão: Faça para nós deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés que nos tirou da terra do Egito,
Não sabemos o que lhe aconteceu. Naqueles dias fizeram um bezerro e ofereceram sacrifício ao ídolo, alegrando-se com as obras das suas mãos. Mas Deus se afastou e os entregou à adoração das estrelas do céu, como está escrito no livro dos profetas. Ó casa de Israel, será que foi para mim que vocês ofereceram vítimas e sacrifícios no deserto durante 40 anos? Não é verdade que vocês levantaram um tabernáculo de Moloque e a estrela de Renfã, o deus de vocês, imagens que vocês fizeram para as adorar? Por isso, vou mandar vocês ao exílio para além da Babilônia. O tabernáculo do testemunho estava entre nossos pais no deserto, como havia ordenado aquele que disse a Moisés que o fizesse, segundo o modelo que tinha visto. Também nossos pais, com Josué, tendo recebido o tabernáculo, o levaram quando tomaram posse das nações que Deus expulsou da presença deles. Foi assim até os dias de Davi, que obteve o favor de Deus e pediu autorização para construir uma casa para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão quem lhe edificou a casa. Entretanto, o Altíssimo não habita em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta. O céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa vocês edificarão para mim, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? Não é fato que a minha mão fez todas essas coisas? Homens teimosos e incircuncisos de coração e de ouvidos, vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Vocês fazem exatamente o mesmo que fizeram os seus pais. Qual os profetas? Qual dos profetas os pais de vocês não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vocês agora se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por ministério de anjos e não guardaram. Ao ouvirem isso, ficaram com o coração cheio de raiva e rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Então disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Eles, porém, gritando bem alto, taparam os ouvidos e, unânimes, avançaram contra ele, e, expulsando-o da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram as capas deles aos pés de um jovem chamado Saulo, e enquanto o apedrejavam, Estevão orava, dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, gritou bem alto: Senhor, não os condenes por causa deste pecado. E depois que ele disse isso, morreu, e Saulo consentia na morte de Estevão. Meu Deus! Então, por que que eu li todo esse capítulo? Porque o próprio Espírito Santo tomou a vida de Estevão aqui e lembrou, claro, né? O Espírito Santo estava em todos esses momentos, tudo que aconteceu nessa linha do tempo, desde Abraão até a vida dele ali naquela defesa. E lá no início a gente leu, né, que o povo estava apegado, eles falaram assim, que ele quer destruir os nossos costumes. Porque esse povo ele preferia ficar presos em costumes, em autossuficiência, em justiça própria, enfim, nas leis, do que acreditar e ter fé nesse Salvador e nesse Senhor Jesus. Aí eu fiquei pensando, né? Estevão cumpriu o propósito dele. A gente não sabe muito mais da vida dele, se ele teve filho, se a descendência dele continuou, se ele era casado, quantos anos ele tinha, mas ele cumpriu o propósito dele. E se no nosso livro da vida está escrito isso também, que através de um discurso nosso para, sei lá, muitas pessoas, ou talvez para uma pessoa, o Senhor cumpra o propósito dele na nossa vida. A gente está disposta a morrer por ele? Eu acredito que o Espírito Santo ele vai nos levando a níveis e vai nos revelando como selos o que a gente tem que saber a cada entrega, a cada renúncia. E
em nome de Jesus, o propósito dele, a vontade dele, ainda que doa, ainda que a gente sofra, ainda que a gente tenha que morrer, vai se cumprir na nossa vida. Porque mesmo quando a gente vive, digamos assim, sem cumprir o propósito, é como se nós estivéssemos mortas, porque a vida, ela flui do coração de Deus e ela flui através da nossa obediência quando a gente cumpre a vontade dele. Eu já vi alguns testemunhos e eu mesma já vivi isso, de coisas que o Senhor me pediu e eu não fiz, que são as que eu mais lembro. Mas teve muitas outras coisas que ele me pediu e eu obedeci, e essas eu nem lembro. Então é sempre melhor obedecer, ainda que pareça loucura aos nossos olhos e à nossa mente. Quanto mais loucura aparecer, mais, mais renúncia vai ter, mais a gente vai entregar para ele. A grande medrosa aqui, ela entregou a flor do amor e vocês viram o que o sacerdote disse. Ela estava pronta para ser arrancada porque ela estava madura. Há um tempo para todas as coisas. A gente ouviu a história de Pedro que, na ânsia dele de querer muito e de achar que ele estava muito pronto, ele viu que ele não estava. E aquela consciência, depois que ele negou Jesus 3 vezes e amaldiçoou Jesus, gerou nele a entrega no momento exato que precisava, ao ponto dele declarar que não podia ser crucificado como o nosso Senhor. Ele foi crucificado de cabeça para baixo, pelo amor que ele tinha por Jesus. Então, a gente vai orar para que o Senhor revele o que ele quer fazer na nossa vida no dia de hoje e que a gente obedeça. Que o Espírito Santo nos convença que a gente obedeça. E aqui nesse capítulo todo a gente viu que a morte de Estevão foi a semente, a intercessão de Estevão. Vocês conseguem imaginar como que o Senhor alcançaria Paulo, que era Saulo, se não fosse essa oração aqui em voz bem alta? Porque ele diz assim, a Bíblia diz: Então, ajoelhando-se, gritou bem alto: Senhor, não os condenes por causa deste pecado. E por causa dessa intercessão, o Senhor perdoou os pecados e o sangue derramado pelas mãos de Paulo e foi ao encontro dele. E ele se tornou um dos maiores apóstolos que a gente conheceu aqui, que registrou maior intimidade, profundidade com as revelações do Espírito Santo. E aí o Senhor também me levou para Filipenses 3, do 8 ao 10, porque essa carta aqui quem escreveu foi o apóstolo Paulo, que foi um dos responsáveis pela morte de Estevão, por causa da perseguição que ele tinha aos cristãos do caminho, como eles falavam. Ele escreveu assim, Filipenses 3:8. E não somente essas coisas, mas considero tudo uma completa perda, comparado com aquilo que tem muito mais valor, isto é, conhecer completamente Cristo Jesus, o meu Senhor. Eu joguei tudo fora como se fosse lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e estar unido com Ele. Eu já não procuro mais ser aceito por Deus por causa da minha obediência à lei, pois agora é por meio da minha fé em Cristo que eu sou aceito. Essa aceitação vem de Deus e se baseia na fé. Tudo o que eu quero é conhecer a Cristo e sentir em mim o poder da sua ressurreição. Quero também tomar parte dos seus sofrimentos e me tornar com ele na sua morte. Isso, nosso propósito de vida é fazer uma oração de intercessão dessas para que multidões sejam alcançadas. Vamos orar então. Pai Jesus, Espírito Santo, nós te agradecemos, Pai, pela grandeza da tua palavra. Nós te agradecemos, Senhor, porque a tua palavra é como uma espada de dois gumes, e assim como ela fere o meu coração para revelar o que eu tenho que me arrepender, ela também fere o coração de quem está ouvindo agora, Senhor. Nós te pedimos perdão como filhas por todas as vezes que a gente tentou dar um jeitinho para não te obedecer, Senhor. Por todas as vezes que a gente te obedeceu parcialmente, por todas as vezes que a gente relutou a voz do teu Espírito, perdoa-nos, Espírito Santo. E assim como tu não desistiu de Pedro, não desiste de nós. Nós precisamos de ti, nós nos colocamos à tua inteira disposição, sacrificando o que tu está nos pedindo nesse dia, Pai.
indo às sepulturas, assim como grande medrosa, e te entregando o nosso coração, Senhor, que é tudo de mais precioso nós temos e é tudo que tu quer e precisa, Senhor, para que a tua vontade prevaleça a nossa, para que a tua vontade reine no nosso entendimento e na nossa alma, Pai. Nós nos sujeitamos à tua vontade para que tu cumpra o teu querer em nós, ainda que a gente não entenda, ainda que pareça loucura. Nós confiamos em Ti, porque ninguém nos ama mais do que Tu e ninguém sabe o que é melhor para nós, Pai. Se Tu quiser, revela-nos, Pai, o que está escrito no livro da vida de cada uma no dia de hoje. Mas se Tu não quiser também, nós confiamos em Ti, Senhor. Nós precisamos de Ti, Pai. Nos leva, Senhor, às águas tranquilas da Tua presença, mas que se vier tempestades, Pai, a gente esteja firmada e guardada em Ti. Estevão cumpriu o propósito dele, Pai, e tomado pelo Teu Espírito, ele morreu apedrejado, ele sentiu dor, mas os olhos dele estavam em Ti, Pai. Nós ainda não sabemos qual é o fim da nossa história aqui na Terra, mas que ele se cumpra, Senhor, e que os nossos olhos estejam fitos em Ti, para que, ainda que a gente seja apedrejada, ainda que a gente sinta dor, a gente não fique olhando para isso, mas a gente olha para Ti. E a Tua glória resplandeça, Senhor, e o Teu propósito em nossas vidas, ele prevaleça. Eu já vi alguns testemunhos de homens de Deus que tiveram que morrer para que, através da semente deles, mortas, muitas vidas fossem alcançadas, Pai. Que nós sejamos sementes nas tuas mãos para cumprir o teu propósito, Senhor. Usa-nos para louvor da tua glória, Pai. Que a gente cumpra a tua vontade nessa terra. Enche-nos da tua presença, Senhor, e que as pessoas, quando nos verem, elas enxerguem esse Espírito Santo aqui e não enxerguem a gente, Pai. Sem ti nós nada podemos fazer. Nos leva onde tu quer que nós estejamos, Pai. Desenvolve os nossos pés como os da corça, para que a gente vá onde tu quer nos levar. Tu é a nossa fortaleza. O Senhor Deus é a minha fortaleza. Ele dá aos meus pés a ligeireza das corças e me faz andar em lugares altos. Tu nos faz andar, Senhor, nos lugares altos da tua presença. Nós te amamos, nós dependemos de ti, nós nos humilhamos diante da tua presença. Te pedimos perdão pelos nossos pecados, iniquidades e transgressões e também pelos pecados dos nossos antepassados, Pai. Nós precisamos de Ti. Convence-nos, Espírito Santo. Abençoa cada uma que está aqui, cada família, cada filho, Senhor, cada marido. Que a nossa família veja através desse sacrifício que está chegando ao fim, desse jejum, Pai, a Tua glória resplandecendo e o Teu amor crescendo no nosso coração. A semente do amor crescendo no nosso coração. Obrigada por todo o teu sacrifício, Senhor. Obrigada porque nós não estamos sozinhas. Nós te amamos. Amém, amém e amém. E que essa música, Senhor, seja a oração de cada filha, te entregando tudo, Pai, tudo. Ainda que a gente tenha que sangrar de novo, ainda que a gente tenha que sofrer de novo, que a tua vontade se cumpra. Amém.